A origem dos seres humanos é um tema que desperta a curiosidade e o interesse de muitas pessoas. Afinal, de onde viemos? Como nos tornamos o que somos hoje? Qual é a nossa relação com os outros animais, especialmente os primatas, que se parecem tanto conosco? Essas são algumas das perguntas que a ciência busca responder, usando diferentes métodos e evidências. Uma das teorias mais conhecidas e aceitas sobre a origem dos seres humanos é a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin no século XIX. Essa teoria afirma que as espécies não são fixas e imutáveis, mas sofrem mudanças ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente em que vivem. Essas mudanças são resultado de um processo chamado seleção natural, que favorece os indivíduos mais aptos a sobreviver e se reproduzir. Assim, as espécies se originam a partir de outras espécies, que compartilham de um ancestral comum. Mas o que isso significa para a origem dos seres humanos? Será que viemos dos macacos, como muitos pensam? Ou será que temos uma origem diferente? O objetivo deste vídeo é informar você sobre esse assunto, usando fatos, dados e evidências científicas. A teoria da evolução e a origem dos seres humanos. A teoria da evolução é uma das mais importantes e bem fundamentadas da ciência. Ela se baseia em diversas fontes de evidência, como a anatomia comparada, que estuda as semelhanças e diferenças entre as estruturas dos organismos, a embriologia, que estuda o desenvolvimento dos embriões, a paleontologia, que estuda os fósseis, a biogeografia, que estuda a distribuição geográfica das espécies, e a genética, que estuda o material hereditário dos seres vivos. Todas essas evidências apontam para a conclusão de que os seres vivos não foram criados separadamente, mas têm uma origem comum, e que estão em constante transformação, de acordo com as condições do ambiente. A teoria da evolução também se aplica aos seres humanos, que são considerados como parte do reino animal, do filo dos cordados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Isso significa que os seres humanos compartilham características com outros animais, especialmente com os primatas, que são os nossos parentes mais próximos. Os primatas são um grupo diverso de mamíferos, que inclui os lêmures, os lores, os társios, os macacos do Velho e do Novo Mundo, os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos e os humanos. Entre os primatas, os mais parecidos com os humanos são os chimpanzés e os bonobos, que pertencem ao gênero Pan. Eles têm cerca de 98,8% de similaridade genética com os humanos, o que significa que eles são os nossos primos mais próximos. Mas se os humanos são tão parecidos com os chimpanzés e os bonobos, será que isso significa que viemos deles? A resposta é não. Os humanos não descendem dos chimpanzés, nem dos bonobos, nem de nenhum outro primata atual. O que acontece é que os humanos e os primatas atuais têm um ancestral comum, que viveu na África há cerca de 7 milhões de anos. Esse ancestral comum é o avô da família humana, e os chimpanzés são os nossos primos. A partir desse ancestral comum, ocorreram diversas ramificações evolutivas, que deram origem a diferentes linhagens de primatas, incluindo a dos humanos. Essas linhagens se separaram e seguiram caminhos diferentes, adaptando-se a diferentes ambientes e condições. Por isso, os humanos e os primatas atuais são diferentes entre si, mas ainda mantêm algumas semelhanças, que refletem a sua origem comum. A origem dos seres humanos é um tema fascinante e complexo, que envolve muitas áreas do conhecimento e muitas evidências científicas. A teoria da evolução é a melhor explicação que temos para entender como os seres humanos se originaram e se transformaram ao longo do tempo, a partir de um ancestral comum com os outros primatas. Os seres humanos não vieram dos macacos, mas são parentes deles, e compartilham muitas características com eles. A linhagem humana é antiga e diversa, e inclui vários gêneros e espécies de primatas bípedes, que se adaptaram a diferentes ambientes e condições. A genética e os fósseis são as principais fontes de informação sobre a evolução humana, e permitem reconstruir a nossa história, a nossa origem, a nossa diversidade e a nossa migração pelo mundo. Os seres humanos são uma espécie única e diversa, que tem uma grande capacidade de aprender, criar, comunicar e cooperar. Somos o resultado de milhões de anos de evolução, e temos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta e dos nossos semelhantes.